Cop! Hoje é sexta-feira de uma semana marcada aqui no Brasil por muitas incertezas em relação ao equilíbrio fiscal. Lá fora, o tom foi dado pelos balanços corporativos que fizeram com que o investidor global retomasse o apetite pelo risco. As principais bolsas da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos tiveram uma semana positiva em função dos bons balanços que vêm sendo divulgados. A temporada de balanços aqui no Brasil vai pegar fogo mesmo a partir do mês de novembro, mas se a coisa se mantiver, poderemos ter também, assim como americanos, europeus e asiáticos, boas surpresas nos balanços corporativos com a retomada do setor de serviços, depois do aumento da velocidade de vacinação. Bom, e o que aconteceu por aqui? Por aqui, segundo o Ministério da Economia, a solução técnica para que houvesse uma reformulação no Bolsa Família, que passaria a se chamar Renda Brasil, e ainda a prorrogação do auxílio emergencial, havia sido colocada na mesa sob a forma da votação da mini-reforma do imposto de renda, com a tributação sobre lucros e dividendos de 20% e ainda com a PEC dos precatórios, que possibilitaria o parcelamento dos precatórios. Se os precatórios fossem parcelados e a mini-reforma sobre o imposto de renda fosse votada e aprovada, teríamos os recursos, segundo o Ministério da Economia, suficientes para ampliar a base de cerca de 12 para 17 milhões de brasileiros para receber o novo programa social, o Renda Família, e também o valor do benefício, que segundo o presidente Bolsonaro não pode ser inferior a R$ 400. Mas a reforma técnica não andou na política, ou seja, não foi votada. Ela passou na Câmara, mas foi paralisada no Senado. Estamos falando da reforma do imposto de renda. E o Senado passou a apadrinhar a reforma mais ampla através da PEC 110. Resumo da ópera, a reforma tributária parou de andar na Câmara e no Senado. Aí tínhamos a votação da PEC dos precatórios, que quase ocorreu nessa madrugada, de ontem para hoje. Mas, para que houvesse uma acomodação no aumento das despesas, a PEC do precatório contemplou também uma mudança no cálculo do teto de gastos, que passaria a ser feita retroativa desde 2016, mudando o período de cálculo de janeiro para dezembro, e até então as datas eram de junho a julho. O que aconteceu? Muita incerteza, muita confusão, e o mercado precificou esse puxadinho do teto para acomodar aí 86 bilhões de novas despesas de quase que uma pedalada. O resultado disso foi uma bolsa em queda, os juros em alta e o dólar também em alta. O resumo da semana até ontem é um dólar no ano subindo quase que 9,5%. E na outra ponta, o índice Bovespa caindo praticamente o mesmo tanto, cerca de 9,5%, com os juros futuros superando os 2 dígitos. Os juros futuros para 2023 superaram a marca de 2 dígitos pela primeira vez em 3 anos. O risco país, lá fora, também atingiu o maior nível desde abril deste ano. Resumo da ópera, o mercado se estressou com a possibilidade do governo furar o teto, quebrar a responsabilidade fiscal e nos remeter a uma crise de gastos descontrolados, ou seja, bagunça nas contas públicas. Mas não é isso que me parece, apesar desse arranjo ir contra aquilo que foi combinado. Por exemplo, o teto dos gastos só deveria ser revisado em 2026. Então, o que está havendo é uma antecipação para que haja dinheiro dentro do orçamento para acomodar as mudanças no que diz respeito às políticas sociais de auxílio de renda. Bom, esse é o resumo. E aí, você está fazendo o quê? Eu estou sabendo. Unimed BH vai investir cerca de 200 milhões na construção de um novo hospital lá em Contagem. E aqui eu quero terminar esse Bom Dia Cop
parabenizando todas as cooperativas de crédito, as cooperativas financeiras do Brasil que comemoraram no dia 21 o seu dia. Te encontro na segunda.